O livro que trago hoje responde a perguntas como: que James Bond bebe mais martinis? Que James Bond mata mais pessoas? Mas isto não é um livro sobre James Bond, isto é só um dos vários artigos do livro. Perguntas também como: quais são as crenças dos satanistas? Como é que os furacões são batizados? Quando começou a vida na Terra? Entre muitas outras perguntas. Até ao final deste episódio eu vou responder uma das perguntas que acabei de dizer. Um dos objetivos deste podcast é também mostrar e falar sobre a incrível variedade dos livros que existem aqui ao nosso dispor. Como os livros nos podem levar a sítios muito diferentes. Por isso vamos ter aqui saltos bastante, como é que eu ia dizer, bruscos entre livros diferentes. Hoje, por exemplo, não trago um livro de literatura, trago um livro muito diferente daqueles que já falámos a semana passada e lembrei-me dele apenas porque andava aqui a passear pelas estantes. Também vou fazer isso em vários episódios, vou passear pelas minhas estantes, vou tirar um livro e vou começar a falar dele. Claro que há livros em que temos muito para dizer, há outros livros em que não há nada que eu possa aqui dizer neste podcast, mas vou andar a passear por aqui, vou pegar num ou noutro livro e vou apresentar e vou dizer alguma história que está no livro, vou contar alguma curiosidade. Neste caso, o próprio livro é sobre curiosidades. Este livro é um livro em inglês e chama-se Go Figure. O autor chama-se Tom Standage e tem como subtítulo, em inglês, mas vou dizer em português, Coisas que não sabia que não sabia. O Go Figure é pelo menos eu entendo que aqui seja um trocadilho. A expressão Go Figure quer dizer vá-se lá saber, ou e esta, hein? Olha, como é que isto é possível? Há várias maneiras de traduzir dependendo do contexto. Olha, a palavra figure também quer dizer números, estatísticas, portanto há aqui um trocadilho entre a expressão e a palavra que está no título para indicar que este livro tem muito a ver com números. É um livro sobre curiosidades, mas são curiosidades que são explicadas de forma fundamentada, de forma bastante clara e também, há que dizer, divertida. E todas elas, apesar disto parecer um clichê, todas elas, ou pelo menos quase todas, algumas delas, enfim, são mesmo só curiosidades, mas todas elas deixam-nos a ver o mundo de forma ligeiramente diferente daquilo que víamos antes. Mostram algo que não estávamos à espera. Mostram-nos, como diz o subtítulo, coisas que não sabíamos que não sabíamos. É um livro, como eu disse, com algum humor. É um livro que se lê de forma muito rápida, são pequenos capítulos, nós lemos os capítulos num instante, mas ficamos com vontade de saber mais. É um livro que nos ensina muita coisa e, como eu estava a dizer, não é só ensinar curiosidades, põe-nos também a pensar em certas coisas que nós pensávamos que eram de uma maneira, mas afinal são de outra. E agora a pergunta que quero responder, todas aquelas que disse no início, não vou explicar qual é a origem da vida da Terra, mas vou dizer que o James Bond que mata mais pessoas é mesmo o Daniel Craig. Foi este último James Bond aquele que mais matou. Também é o James Bond, como aqui se explica no livro, que bebe mais martinis. O livro tem muito mais perguntas, nem todas sobre James Bond, como eu disse. Algumas são muito sérias, outras nem tanto. Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, no primeiro capítulo tem uma pergunta que parece estranha, mas que nos dá uma visão sobre o que se passa nas prisões, por exemplo, dos Estados Unidos. Por que razão os presos que foram condenados à morte cada vez mais morrem de velhice e não da sua execução? Depois temos uma pergunta no segundo capítulo que me diz muito, bastante menos séria, ou melhor, é séria, mas não é tão macabra. Qual é a diferença entre um dialeto e uma língua, se é que há? Depois no outro capítulo temos uma pergunta como por que razão é que os japoneses estão a ter cada vez menos bebés. Depois temos uma pergunta como é que as companhias aéreas estão a cortar os custos. Espero que não seja um capítulo que assuste as pessoas que viajam de avião. Noutro, mais à frente, por que razão é que comer insetos faz sentido? Está aqui explicado, com dados e num destes pequenos capítulos que apetecem ler, mesmo que falem de insetos. Depois temos, por exemplo, como é que funciona a Bitcoin. Por que razão é que o céu é azul. Todos estes capítulos são curtos, são bem fundamentados, muito claros, e o livro pode parecer que se espalha em demasiados temas, mas na verdade é um livro que apetece ler. Nós acabamos um capítulo e queremos logo ler o seguinte e vamos do início ao fim e ficamos com esta visão um pouco mais alargada do mundo, percebemos um pouco melhor como funcionam coisas como o sistema prisional dos Estados Unidos, até ao sistema de saúde do Japão, até questões de saúde, de ciência, por aí fora.
a verdade é que vale a pena e desperta a curiosidade e põe-nos a ler mais sobre alguns dos temas que aqui estão. Claro que há pessoas que não gostam assim tanto daquilo que parece ser assim curiosidades soltas, mas como eu disse, o livro parece ser uma coleção de curiosidades soltas, mas é muito mais do que isso. É um livro para nos, digamos, entreter, para nos ensinar e para nos dar vontade de ler mais. Não te esqueças já agora de assinar. Pode assinar no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e partilhe também por quem gosta de livros.